Olá pessoal, professor Alexandre Vander, tudo bem? Bom, nosso vídeo de hoje nós estaremos comentando os 4 indicadores divulgados pelo Banco Central. Ele divulga toda segunda-feira o relatório Focus da Economia sobre aqueles 4 indicadores que nós comentamos no nosso último vídeo, a inter-relação da taxa Selic, tanto quanto com o PIB, com o dólar e também o comportamento do IPCA, que é a inflação. Bom, nessa semana o Banco Central divulgou o PIB em torno de 5,18% de crescimento em relação ao ano de 2020. Então é uma boa notícia, a economia está aquecendo, se o PIB vai crescer 5%, indica que o governo vai arrecadar mais impostos, de que também as empresas estarão aquecendo a produção, comprando e consumindo o maior número de matéria-prima, porque a produção interna bruta está prevendo um crescimento, maior número de pessoas trabalhando e também as empresas trabalhando com lucro terão condições de utilizar esse lucro para promover o seu próprio crescimento. Bom, então analisando todo esse cenário favorável e positivo em relação à indústria, não tem como o Banco Central continuar jogando com uma taxa Selic de 2% ao ano. Imagina uma taxa Selic de 2% ao ano. Isso o Banco Central trabalhou com uma taxa muito baixa no momento do pico da pandemia aqui no Brasil, então ele reduziu a taxa Selic, porque no ano passado a economia teve uma retração de 5%, então ela vai recuperar agora tudo que ela perdeu durante o ano, segundo a projeção do Banco Central. Então não tem como o Banco Central ficar dando dinheiro muito de graça para os bancos e depois o banco ficar o livre-arbítrio de repassar esse valor para a sociedade. Então o Banco Central está elevando agora a taxa Selic para 6,5%. Quer dizer, o PIB cresce 5%, que é a produção interna bruta, as empresas começam a andar com as próprias pernas e o Banco Central então eleva um pouco o custo do dinheiro e do endividamento, de que ele vai estar repassando então a taxa de juros para os bancos, para que os bancos depois repassem então para as empresas e também a sociedade. Porque se o Banco Central segurar esse dinheiro muito baixo, sabendo de que as indústrias estão produzindo e retomando o crescimento, ele vai estar financiando o lucro da empresa e também a sua lucratividade. A empresa tendo um ROI, por exemplo, um retorno superior ao custo do endividamento tão baixo assim, ela cria um spread favorável e deixa os acionistas cada vez mais ricos. E daí compensa, por exemplo, os acionistas, ao invés de utilizar o capital próprio, utilizar o dinheiro do banco para promover o crescimento. Nós estamos num país aí de 200 milhões de pessoas, uma classe social totalmente desigual, então não justifica o Banco Central trabalhar com uma taxa de juros tão baixa, tanto quanto ocorre nos Estados Unidos. Então, se você ouvir aí alguma notícia, o Banco Central está subindo a taxa de juros, onde vai parar a taxa Selic, isso é para proteger as reservas da própria economia, que a economia ela acumula reserva no momento de que ela passa a produzir e exportar mais. Bom, então você vai ter uma produção crescente em 5%, também indica o seguinte, de que parte dessa produção é exportação. Se vai ter exportação, o que nós visualizamos? O Banco Central também começa a reduzir a taxa do câmbio, porque vai exportar, vai entrar dólar dentro do país, vai ter a reserva vai continuar crescendo e com isso força a produção em alta, também a queda da conversão do câmbio do real frente ao dólar, onde o Banco Central já está projetando uma taxa de 5,04. Já começa então a ter uma queda no câmbio para esse ano. Bom, se acontece uma elevação da produção, diminui o grau do desemprego dentro do Brasil. As pessoas começam a ganhar mais porque elas estão empregadas dentro das empresas e produzindo. O que também acaba acontecendo, as pessoas ganhando dinheiro, a grande parte da sociedade, elas começam a consumir um produto de maior valor agregado para o consumo. Por exemplo, bar, restaurante, viagens,
ao invés de comer o arroz, o feijão, começa a comer pizzas, lanches, um produto de maior valor agregado, parte dessa população agregada. E como elas estarão ganhando dinheiro, recurso, começa a sobrar na prateleira os produtos da cesta básica, que seria o arroz, o feijão, o açúcar, aonde se mede realmente a inflação. Então o Banco Central já começa a jogar o IPCA em torno aí, que não está tão legal, aí a 6%, que ele está crescente. Daí você pergunta, por que o IPCA está crescente, sendo de que o PIB também está crescendo? Nós temos um fator a avaliar, por exemplo, de que o combustível, de que ele movimenta praticamente toda a cadeia de distribuição do produto no Brasil, ele está crescente. O preço do barril do petróleo está crescendo porque a pandemia diminui, volta a produção numa cadeia mundial, e daí o que acontece? O preço do barril do petróleo sobe. Daí você diz, por que o Brasil, o governo, não controla esse preço do barril do petróleo, sendo de que o petróleo é extraído aqui no Brasil, na Petrobras e tudo mais? Bom, todo mundo apoiou em anos anteriores aí, por exemplo, a privatização, de que não foi fruto desse governo e nem do governo anterior, que foi fruto do governo da época do Fernando Henrique. Quando a Petrobras ela foi privatizada, o governo ficou com 51% da totalidade do controle, 50 mais 1, e o restante foi privatizado para fundos e pensões, tornou-se então uma empresa de capital aberto e tudo mais, tudo isso que nós visualizamos e enxergamos, de que o acionista faz a empresa crescer, o governo não tem que ficar com a máquina produtiva, tem que cuidar apenas da alimentação, da segurança, dos hospitais e tudo mais, e foi incentivada então a privatização parcial da Petrobras. Existe uma cláusula no contrato de que o preço do barril do petróleo praticado, inclusive aqui dentro do Brasil, ele é regido de acordo com as normas mundiais. Então, quando sobe o preço do barril em dólar, que o dólar está subindo e também aquecendo a economia, acaba subindo então o preço do petróleo que é comercializado aqui dentro do Brasil. Então, por isso a inflação está subindo e tendo essa elevação. Daí você diz o seguinte, até quando vai ficar isso e como que isso vai ser controlado, eliminado, essa defasagem então da diferença do combustível e da inflação em relação ao trabalho, ao salário do empregado. No final do ano tem um dissídio coletivo, que é o acordo coletivo de todas as categorias. Então o que acaba acontecendo? 5%, 6% de inflação, todo funcionário vai ter então um aumento de 6%, isso daí vai acabar entrando dentro da folha de pagamento, e esse aumento do acréscimo do petróleo acaba então sendo incutido dentro do valor da moeda. Você acaba ganhando mais e você incorpora a inflação. Então você tem condições de pagar o preço e o custo da gasolina e também outros produtos já corrigido numa base 6% dentro do teu salário. E demais as coisas, tudo acaba reajustando. Daí o pessoal também diz o seguinte, poxa vida, mas na Venezuela, por exemplo, o petróleo é quase que de graça. É simples, muda para Venezuela e você vai visualizar de que o salário mínimo do venezuelano é muito inferior ao salário mínimo do brasileiro. Por isso que tudo acaba se encaixando dentro do índice de reajuste desses 4 indicadores que nós estamos comunicando e conversando com vocês. Então, pessoal, resumindo, PIB subindo, excelente notícia, 5% empregabilidade, as empresas produzindo, tendo condições de andar com a própria perna, tá ok? Por consequência, o governo eleva a taxa Selic, o dinheiro, o custo do endividamento vai ficar um pouco mais alto, mas as pessoas estarão trabalhando e terão condições também de suportar tudo isso, e começa a ter uma queda então na taxa de câmbio sobre um maior controle e a inflação que vai ser repassada no reajuste do salário de cada um no final do ano, uma questão apenas de tempo e de paciência. É importante esse bate-papo para a gente evitar aí qualquer tipo de pensamento que venha contradizer a postura do governo em relação àquilo que ele está fazendo atualmente. Nem tudo é culpa ou está relacionado ao desempenho do atual governo, porque o governo vem tomando sim medidas corretivas para controle da economia e o Brasil está se destacando
nesse momento mesmo que de pandemia. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Poderia comentar alguma coisa a respeito da economia mundial, como que está as bolsas de valor ao redor do mundo, também estão em queda, estão indo bem. A Bovespa também já está começando a recuperar a sua pontuação em relação ao início da pandemia, 14 de fevereiro. Alguns segmentos ainda não recuperaram, os investidores terão condições de efetuar investimento, nós comentaremos no próximo vídeo. Um grande abraço, professor Alexandre Wander.